Diz assim o texto sagrado: Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: Não ouviste que Adonias, filho de Ragite, reina, e que nosso senhor Davi não sabes? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai e entra ao rei Davi e dize-lhe: Não juraste tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Porque, pois, reina Adonias, e eis que estando tu ainda aí falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e acabarei as tuas palavras. E entrou Batseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho. E Abisague a sunamita servia ao rei. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, e disse o rei: Que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu jurastes a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina. E agora, ó rei, meu senhor, tu não o sabes. Pode se assentar. Eu sou grato a Deus pelo privilégio de estar em sua presença. Esse sentimento de satisfação não se resume somente no fato de eu estar no jejum, mas de simplesmente estar, se é que é simples isso, né? Estar na presença de Deus. Porque reconheço que em mim não há mérito ou dignidade para obter esse favor. Mas eu aceitei o convite que o autor anônimo aos Hebreus, no capítulo de número 10, versículo de número 19, nos fez. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. E talvez alguém perguntasse: como entrar no santuário com ousadia? O versículo responde, aleluia: debaixo do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Nada se resume no teu mérito, nada se resume na tua performance ou na tua dignidade, se é que você tem alguma dignidade para estar aqui. O salmista anônimo também, no Salmo 92, verso 13, ele diz uma coisa muito interessante. Esse versículo me marca de maneira muito forte. Ele dá duas certezas nesse verso. Ele diz que os que estão plantados, eis que aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. A primeira certeza que o salmista está nos trazendo é que a casa ainda é do Senhor. A segunda certeza que o salmista está nos trazendo é que os átrios ainda pertencem ao nosso Deus. Logo eu compreendo que o fato que me faz estar plantado nesta casa e florescendo nesses átrios se baseia unicamente na boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. É por isso que Paulo disse à igreja de Roma: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Cris, que Deus abençoe. Ao pastor Marcos, pastor desta igreja, eu me sinto muito feliz, muito honrado em poder estar aqui. É a primeira vez no jejum. Amém? Irmãos, a narrativa para nós proposta para esta manhã, através do Espírito Santo, é conhecida de toda a igreja. Me dá um pouquinho de retorno, filho. Mas antes de nós nos apegarmos à narrativa do texto que lemos, eu convido a igreja para que nos apeguemos ao contexto. No capítulo de número 1, versículo de número 4, o texto vai nos dizer a respeito da velhice de Davi. Este já é velho, este já está vivendo em seus derradeiros dias. Mais do que se encontrar em sua velhice, Davi está enfermo. A Bíblia não nos delata, a Bíblia não nos descreve qual seria a enfermidade de Davi, mas a Bíblia nos diz alguns dos sintomas que Davi sentia. O texto é claro em nos dizer, dependendo da tradução, que nem muitas roupas e nem os muitos cobertores conseguiam aquecer o corpo do rei Davi. Seus servos, percebendo a condição que o rei se encontrava, aqueles que hoje seriam os seus assessores, tomam um conselho, e o conselho era: procuremos nos termos de Israel uma moça virgem, para que essa com o seu corpo aqueça o corpo do rei Davi. E procuraram nos termos de Israel e acharam esta moça. Essa tinha por nome Abisague, uma sunamita. E essa passou a estar diante de Davi, sendo por uma espécie de enfermeira.
cuidando de Davi, auxiliando Davi em todos os seus cuidados. Diante dessa circunstância que Davi está atravessando, diante dessa situação que Davi está atravessando, eu tenho o entendimento que Davi não está tendo uma velhice um tanto tranquila, um tanto confortável. Mas esse entendimento eu não tomo somente por estas situações, por causa da velhice de Davi ou por causa de sua enfermidade. Mas eu concluo esse entendimento por aquilo que se dará no versículo de número 5 em diante. Porque Davi está passando por tudo isso, gente. Davi está passando por esta velhice. Davi está passando por um leito de enfermidade. Mas o texto vai nos dizer que no versículo de número 5 em diante, Adonias, um de seus filhos, filho dele com Ragite, inicia uma trama de usurpação pelo trono de Israel. E o que você precisa entender nesta manhã? É porque Adonias é aquele que vem após Absalão. Absalão já é morto. E pelo que entendemos de monarquia, todo aquele que é primeiro na linha sucessória ao trono, assumirá o trono, tomará posse do trono automaticamente. Adonias é o primeiro. Adonias não precisava fazer isso. A pergunta que se levanta hoje de manhã é essa: por que então ele inicia essa trama de usurpação? Porque há uma palavra liberada do rei. Há um decreto da parte do rei liberado. E o decreto era: Batseba, após a minha morte, quem sucederá o trono de Israel é teu filho Salomão. Você quer saber de uma coisa? O que parece aqui é que Adonias está bem ligado com o que está acontecendo. Adonias tem conhecimento dessas palavras. E é por isso que ele vai se levantar iniciando essa trama de usurpação. E descrevendo um pouco desta trama, o texto vai nos dizer que este convoca, este ordena que 50 homens corressem ao seu redor, 25 de cada lado. E estes não deveriam somente correr, mas estes deveriam bradar, segundo alguns teólogos. E o brado deveria ser: viva o rei Adonias! Viva o rei Adonias! Viva o rei Adonias! Era essa a missão destes 50. Mais do que isso, Adonias procura para si apoiadores, e eu quero que você preste bem atenção nisso. Porque quem vai apoiar Adonias não é qualquer um, é gente que tem influência no reino. Eu estou falando de Joabe. Joabe é capitão do exército de Israel. É gente que tem influência, é senhor em Israel. Outro que apoia Adonias é Abiatar, sacerdote. É gente que tem autoridade, minha irmã. É gente que tem influência para mandar e desmandar no reino. Logo eu percebo que o network, o WhatsApp, os contatos de Adonias são recheados. É gente famosa apoiando Adonias. É gente que referência. É gente de influência no reino. Tem tudo isso. Só que mais do que isso, o texto vai nos dizer também a respeito dos estereótipos. É interessante porque desde Gênesis, se você pegar, lá em 1 Reis também, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, os autores sempre insistem em detalhar os estereótipos, as exterioridades dos seus personagens. E o texto vai nos dizer, lá no versículo de número 6, que Adonias era alguém muito formoso em sua aparência. Logo eu compreendo que ele era alguém cuja presença muitos admiravam. Muitos que olhavam para Adonias diziam: olha que rapaz bonito, olha que rapaz posicionado, olha que rapaz de postura, olha, esse aí dá para ser rei em Israel. Talvez alguém dissesse isso, mas essas afirmações eram baseadas, aleluia, eram fundamentadas na exterioridade, no estereótipo do garoto. Só que eu tenho uma notícia do céu para você nesta manhã. Nós servimos ao Deus de Samuel, ao Deus que não se limita e nem se contenta com a exterioridade.
Aleluia. Olha, Fabiana, ontem a palavra foi de confronto e hoje eu acho que Jesus vai continuar confrontando. O nosso Deus não se contenta com estereótipo. O seu estereótipo, a sua exterioridade na casa não vai te sustentar. Lembra de Saul? 1 Samuel capítulo 9, versículo número 2. Esse também é bonitão. Diante de todo homem de Israel, esse sobressaía na altura. Quer saber mais? Era ovacionado. O povo queria ele. Eita Jesus. A verdade é que pela vontade permissiva de Deus, Deus dá Saul a Israel. E este passa a reinar, e você conhece a história. O texto nos diz que ele começa bem, mas termina mal. Tamanha a indignação de Deus, tamanha a tristeza de Deus para com Saul, que certo dia Deus inicia um diálogo com Samuel. E o diálogo é iniciado com uma interrogação, e a interrogação era: ô Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reines mais sobre Israel? É alguém que começa bem, é alguém que até tem uma aparência, é alguém que é até aplaudido, mas que Deus está rejeitando. É por isso que foi dito aqui pela irmã Cíntia, você tem que ter discernimento, porque tem gente sendo aplaudida aqui e na eternidade Deus está rejeitando. Aí eu estou sentindo graça de Deus para pregar aqui. Ai, orecamassore de quelemai. E diante desta interrogação, deste diálogo que ele inicia com Samuel, ele comissiona Samuel a ir até Belém. E ele diz: Jessé, ou melhor, Samuel, vai até a casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos tenho eu me provido de um rei para Israel. E ele vai, e quando chega lá, sacrifica ao Senhor e entra na casa de Jessé. Logo lhe são apresentados os filhos. O primeiro é o primogênito. Ele olha para Eliabe. Eliabe é alguém também de muita aparência, formoso. E é interessante porque o homem de Deus, eita Jesus, o profeta do Senhor, vai trazer uma afirmação, mas a afirmação baseada e fundamentada na aparência de Eliabe. Sabe o que Samuel diz? Certamente, eita, perante o Senhor está o seu ungido. Mas Deus estava na casa com Samuel. E se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, Deus não vai te deixar enganada por muito tempo a respeito de alguém que você acha que é alguma coisa. Deus olha para Samuel e diz para Samuel: Samuel, não atentes para a tua aparência, nem para a altura de sua estatura. Por que, Senhor? Porque ele está na mesma condição de Saul. Ele está rejeitado, porque eu não vejo como vê o homem, pois o homem vê aquilo que está diante dos olhos, porém eu, o Senhor, olho para o coração. Há uma revista de Deus reservada para esta manhã. Eis que o céu está enquadrando a gente aqui. Eu sinto Jesus aqui. Oh Espírito Santo. Rejeitado. Alguém que todo mundo aplaude. Alguém que todo mundo traz elogios, admirações, mas que o céu rejeita, que o céu não aprova. Você sabe o que aconteceu na casa? Mandam chamar Davi, Davi chega e ele é ungido. Mas eu quero te contar a respeito de outro. Lembra de Absalão? Absalão também é alguém que tem estatura. Lá em 1 Samuel, ou melhor, 2 Samuel capítulo 14, versículo 25, o texto nos diz que não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça não havia nele defeito algum. Era alguém bonito, era um Miss Universo, era alguém que todo mundo aplaudia. É interessante porque depois de ser por Joabe reconciliado a seu pai, porque este mata Anon, e ele foge da presença de Davi por 2 anos. Depois de 2 anos é reconciliado por Joabe para com Davi. Este está agora em Israel.
Este está agora perto do pai. Mas parece que Davi negligencia. Alguns teólogos dizem que Davi estava passando por uma outra enfermidade naquela época. Por isso não conseguia ficar à porta da cidade julgando a causa do povo. Sabe o que Absalão faz? Vê a vaga aberta e se coloca lá na posição. Se coloca lá na porta e começa a julgar a causa do povo. Sabe quando o povo chegava? O povo chegava para Absalão. E o povo, por ele ser um príncipe, reverenciava Absalão ao se inclinar. Mas quando o povo ia se inclinar para reverenciar Absalão, esse pegava na mão da pessoa, colocava a pessoa ereta, de pé diante dele, abraçava e beijava. Sabe o que eu aprendo com isso? Aquele que não se garante, aquele que não se garante com sua essência, com aquilo que é, se garante em bajulação. O texto diz que ele furtou o coração do povo de Israel. É uns abraços aqui, é uns negócios ali, o céu está vendo tudo. É uns elogios para cá, é uns negocinhos para... E o céu está vendo tudo. O céu está vendo tudo. O céu está vendo tudo. Sabe o que o autor anônimo aos Hebreus, no capítulo de número 4, versículo de número 13 diz? E não há coisa alguma encoberta ou incógnita diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Pois então, nós vamos tratar uns negócios aqui hoje. Eu sinto temor aqui. Eu sinto temor de Deus aqui. Eu preparei essa mensagem, Cristina. Só que o texto vai dizer a respeito de uma outra pessoa. Davi. Davi é alguém que o Senhor escolheu, o homem segundo o coração de Deus. Só que é bem verdade que quando ele é ungido, a Bíblia nos diz que este tinha uma boa formosura também. Ele era alguém cuja aparência era agradável. Só que eu gosto quando falam de Davi, quando este é convocado a estar na presença de Saul. Porque Saul está sendo perturbado por um espírito vindo da parte de Deus. E alguém tem a ideia, alguém diz: vamos procurar em Israel alguém que toque harpa, para que quando este espírito vier, ele seja repreendido quando este tocar a harpa. Alguém se recorda de Davi. E respondendo um dos moços, o texto vai nos dizer que alguém tinha visto um filho de Jessé, o belemita. E este sabe tocar harpa. É o primeiro adjetivo do currículo de Davi. Ele sabe tocar harpa. Ele é vigoroso. Ele é sisudo, ou seja, ele é sério. Ele é homem de guerra, ele é prudente em palavras. É de gentil presença. Só que, para finalizar o currículo de Davi, essa pessoa diz assim: e o Senhor é com ele. Você não entendeu, né? Só a tua performance não ajuda nada. Você pode tocar bem. Você pode tocar bem. Você pode marchar. Você pode fazer tudo isso. Você pode reger bem. Você pode pastorear. Tem gente pastoreando e Deus não é com ele. Eu vou falar. Você pode fazer tudo com excelência aos seus próprios olhos, mas se o Senhor não é contigo, não adianta nada. Há alguém que se vangloria porque faz alguma coisa para Jesus. Deixa eu te contar um segredo: as tuas obras diante dele estão como trapos de imundícia. Você acha que você é o bacana, o lindão, que pode mesmo, que canta para valer. Se Deus não for na tua vida. Sabe o que me choca em José? É porque ninguém é usado por Deus como profeta para chegar nele e dizer: Deus é contigo, mas o texto vai nos dizer que em tudo prosperava, porque Deus era com José. O céu te traz esta certeza hoje.
Não adianta nada. Não adianta nada. Desde o dia 2 de janeiro, o Senhor tem me esclarecido algumas coisas. O Senhor me disse certa vez, eu estava lá na sede de Ferraz, congregando, e eu vi o pistão, o trompete de um amigo meu parado, lançado ali de lado, porque a orquestra tinha parado de tocar. E o Senhor, como Jeremias, me fez observar aquele instrumento. E quando eu observei aquele instrumento, o Senhor me disse: assim é você se eu não usar. Fica aí parado. Se eu não usar, empoeira. Se eu não for na tua vida, desafina. Deus está aqui nesta casa para te dizer nesta manhã: a tua dependência tem que ser em mim. Em mim. Eu sinto Jesus grandão nesta manhã aqui dentro. Meu Deus. Mas falando de Adonias, deixa eu beber água. Este é alguém também ovacionado. É alguém que tem contato. Hoje seria aquelas pessoas que têm contato. Fala, Jesus. Com alguns pastores presidentes, né? É gente que tem contato, irmã Silvana. E às vezes até passa na frente, né? Mas o teu contato não te sustenta. Porque eu olho para Adonias e eu vejo alguém que tem tudo. É ovacionado, as pessoas aplaudem, tem contato, tem network. Todo mundo gosta dele. Mas a pergunta que eu faço é: tem palavra de Deus na vida? Tem promessa de Deus na vida? Tem algo da parte do rei liberado para a vida? Tem? A verdade é que tem muita gente caindo, e não está caindo aleatoriamente, é porque Deus está derrubando. E Deus vai derrubar, porque não foi Ele quem colocou, mas foi o homem. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deus vai quebrar, irmão, o ano de 2024. O meu pastor presidente disse que é o ano da colheita. Eu não sei qual foi a tua semeadura, mas a colheita vai ser obrigatória. Eu não sei se você vai colher coisas positivas, mas a verdade é: tu vai colher. Você vai colher. Mas é interessante uma coisa, porque nessa trama de usurpação, ele faz um banquetão, um banquete top. Ele convida todos os filhos do rei, que eram seus irmãos, os bambambam. E ele convida também todos os homens de Judá. É como eu disse: quem não se garante pelo que é, se garante em bajular, em preparar banquete. É cada café que a gente vê por aí, né? É cada mesa posta que a gente vê por aí, né? Para alguns é para tentar conquistar, é para tentar bajular, é para tentar ter quem aplaude. É por isso que Deus um dia me disse: o negócio comigo é contigo, Guilherme. Mas Deus tirou tanta gente, mas tanta gente de perto de mim. E não é porque eu sou bom, não, irmãos. É porque sobre mim há uma palavra liberada. Não tem a ver comigo, não se centraliza em mim. É porque Ele um dia olhou para mim e liberou uma palavra. É grande a festa, o banquete. Olha o fluxo, top. Só que a partir do versículo de número 10, o texto vai nos dizer a respeito de alguns poréns. E queira você ser um porém de Deus nesta manhã. Porque o texto vai nos dizer de alguns que não foram convidados. O primeiro da lista que não foi convidado, o profeta Natan. Sabe o que eu entendo com isso? É que há certos ambientes que não cabem homens e mulheres de Deus, que Deus usa para profetizar. Ei, tu és profetisa do Senhor, e o convite não vai chegar mesmo.
Você não vai mesmo. O segundo da lista a não ser convidado é Benaia. Quem é Benaia? É aquele que Davi manda matar e ele mata. Eita. É aquele que cumpre a vontade do rei. Para você que vive na vontade de Deus, a resposta para a tua vida nesta manhã é: o convite não vai chegar, você não vai sentar nessa mesa, você não vai comer nesse banquete. Por quê? Porque eu não quero. Mais do que isso, os valentes não são convidados. Eu assemelho sempre que eu leio essa expressão, os valentes de Davi, como as irmãs do círculo de oração, Cristina. Mulheres valentes. Tem certos lugares que não te cabem. O céu me abre um parênteses aqui, ele diz para mim: diga isso com descrição, com detalhe, o convite deste casamento, aleluia, não vai chegar. Eita Jesus. Você não vai sentar naquela mesa, você não vai comer naquele banquete, diz o Senhor. Mas você vai entender o mistério. O último a não ser convidado é Salomão. E quando eu olho para Salomão, eu vejo aquele que porta a promessa. Para você que porta uma palavra de Deus, para você que tem promessa de Deus na vida, há certos ambientes que não te cabem. Há certos ambientes que não te cabem. Eu vou repetir, para que fique gravado no seu lobo temporal e que você não esqueça nunca mais. Há certos ambientes que não te cabem. Agora quer saber de um segredo? O Senhor me disse uma coisa. Meu Deus, Jesus, porque está um chororô, está uma conversinha. Ah, por que não me convidaram? Por que estão me desprezando e começam? Por que não me chama mais? Pois então, senta aí que o céu vai te revelar uma coisa. A ideia de quem não convida é te desprezar mesmo. Mas a ideia do céu em fazer o convite não chegar é preservar a tua imagem, é preservar o teu ministério, é preservar a promessa dele na tua vida. Alguém olha e diz: está me desprezando, e o céu está dizendo: ei, não estão te desprezando. É preservação do céu, é preservação do céu. Eu não quero a tua imagem associada com certos tipos de pessoas. Você não vai, você não vai. Tem livramento de Deus para a vida de alguém aqui. Enquanto estava no meu quarto, porque hoje eu acordei 5 horas da manhã, o Senhor me disse: diga que eu estou salvando alguns ministérios. Você não vai pisar lá. Ei, Domingos, recebe. Vou guardar os teus pés, porque os passos de um homem e de uma mulher boa são confirmados pelo Senhor. Meu Deus. Vira para a irmã ou para o irmão que está do teu lado e diga: você não vai. Não, mas com mais autoridade. Diga para ele, para ela: você não vai. Pode chorar, pode fazer bico, pode fazer o que quiser, você não vai. Eles querem te humilhar mesmo, mas a ideia do céu a teu respeito é preservação. Preservação, preservação de imagem, de ministério. Tudo isso está acontecendo, gente. É forte.